dia a todos. Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade. Primeiro eu fiz o texto, depois eu perdi, depois a gravação não ficou boa, a iluminação ruim. Enfim, essa é a terceira vez que eu tento, mas eu tento com muito carinho, com muita alegria. E primeiro vamos aos avisos, né? Pedindo que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as atualizações. Se tiverem possibilidade, façam uma doação solidária. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, nos ajude a disseminar essa rede de espiritualidade plural, que também é uma forma de resistência. No dia de hoje eu pensei muito sobre o que falar, como acontece toda semana. E aí eu vi o Paz Bem, eu vejo todos os Paz Bem do canal, e eu vi o do Mauro hoje, falando sobre realidade. E eu tinha preparado esse material para falar sobre o ensaio da cegueira e Jesus de metade do país, com base na manifestação de domingo. Porque essa manifestação, ela nos causa uma certa ansiedade, uma angústia ou agonia, dependendo da pessoa, e que às vezes mexe com o nosso sono. O dia seguinte parece que fica mais pesado pelas vibrações, e há um sequestro da nossa espiritualidade por essa metade do país que julga, que fala pelos bons costumes, pela moral e pela espiritualidade. Daí eu pensei muito em Jesus, porque nessa hora a espiritualidade nos acalma, é um lenitivo. E pensei em Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: não penseis que que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Pessoalmente eu vivo esse contexto familiar e acho que muita gente vive. E no Evangelho codificado por Allan Kardec, na sequência já se diz assim: olha, toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Nesses casos de luta, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior são os resultados, mais numerosos são os interesses que ferem. E por conta disso, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que ele provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Metade quer um novo mundo, um novo país. E esse das ideias, dos sonhos, né? Que o próprio Lula disse no seu discurso final: eu sou uma ideia. E que Jesus nos trouxe essa ideia de compaixão, de igualdade, de fraternidade. Eu pessoalmente incluo a sororidade. Vocês estão ouvindo aqui uns passos de algum vizinho aqui passando. Desculpe, foi o melhor que eu pude. Passos e passando ficou bom, mas é isso que aconteceu. Então, voltando ao nosso tema, eu pensei muito num livro que eu tenho que se chama Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, que foi um médico enviado aos campos de concentração. Quando ele saiu, não tinha mais família, e por ser psiquiatra, depois ele desenvolve a ludoterapia, que nós conhecemos, é muito aplicada em conceitos infantis. E o Viktor Frankl, quando ele está lá naquela situação, né, extrema do nazismo dentro do campo de concentração, ele vai observando, ele vai dizer assim: olha, nós estamos sempre em busca de um sentido. Esse sentido da vida não deixa de existir, porque nós vamos tomando atitudes em relação àquele sofrimento inevitável, encontrando algo e saindo da inércia míope, né? E vamos procurando novos caminhos.
imediatamente eu fiz uma conexão com a Carolina de Jesus no quarto de despejo. Porque quando ela fala do quarto de despejo, tem algumas frases que eu, como visitadora de comunidades, fiquei muito marcada, porque é uma realidade muito, muito forte. Quando ela diz assim, quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Isso prova que ela não estava cega. Ela dizia assim, olha, morreu um menino aqui na favela, tinha 2 meses. Se vivesse, ia passar fome. Em algumas oportunidades, nós ouvimos de visitadores que entram em comunidades que é comum saber de um bebê que dormiu ao lado do esgoto e teve seu dedo comido pelo rato, porque ali o esgoto está aberto. Pessoalmente, eu presenciei 2 crianças brigando por um naco de pão com ketchup, daquelas bisnaguinhas de restaurante de comida rápida, para matar a fome. Então, quando essa metade que está cega sai, existe um abismo na espiritualidade. Não é uma cegueira só, uma cegueira de visão de política e econômica. É uma cegueira espiritual, é uma cegueira moral. Por quê? Porque, como dizia Isaías na Bíblia, capítulo 9, versículo 16, do Antigo Testamento, ele dizia assim, olha, esses que guiam o mundo são os mesmos que o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se seduzir e ser conduzidos ao erro. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Mas essas manifestações de um desgoverno, que nós já vimos tudo o que acontece, nós temos aí o mundo denunciando estas pessoas. O pobre, como não é produtivo, não faz parte do sistema do dinheiro, ele não é considerado investimento, mas sim custo. Ele está sendo excluído da vida, numa nova forma de nazismo. Nós não mandamos para a câmara de gás, mas é muito parecido. Tira-se direitos, saúde, educação, comida. É um sistema de eugenia. E automaticamente eu pensei no Saramago. Falei, poxa, Saramago escreveu um ensaio sobre a cegueira, quando aquela cidade inteira fica cega. Mas numa das falas de uma das moças, ela falava assim, olha, nós já éramos cegos antes de sermos cegos. E estes são os cegos que nós vemos nesse tipo de manifestação. São os cegos da espiritualidade que não conseguem se colocar no lugar do outro. Porque o mínimo de qualquer espiritualidade nos leva à empatia, à compaixão. Essa foi uma contribuição que Jesus trouxe sobremaneira, a compaixão. Nas metrópoles capitalistas, nas cidades com essa vida angustiante, em que o classe média, o pobre, saem angustiados em intermináveis dias, horários, compromissos, sem serem donos dos seus tempos, sem poderem viver aquilo que gostavam. É um Saramago. O Saramago, no seu retorno poético, há um quadro de Peter Hegel que fala da parábola dos cegos. E de novo nós voltamos à cegueira. Jesus nos advertiu sobre essa cegueira. Ele dizia, deixai-os, são cegos que guiam cegos. Ora, se um cego guia, foi meu computador, desculpe, outros cegos, ambos cairão em um barranco. Mateus capítulo 15, versículo 14. Nesse mundo tão cego, tem que ter uma perspectiva de futuro. E daí eu fui buscar na Revista Espírita. Allan Kardec escreveu um compêndio mensal de 300 a 400 páginas com toda a correspondência do mundo, com tudo aquilo que acontecia no Espiritismo, com novos estudos, todo mês. Se chamava Revista Espírita. A de agosto de 1862, ele vai falar sobre a conquista do futuro. E ele vai falar especialmente de uma coisa que nós vemos nessas manifestações de extrema-direita, que nós vemos muita raiva
muito ressentimento, inclusive no rosto dessas pessoas. E esse ressentimento muitas vezes ele vem como vingança. Então, se eu não tive, o outro não pode ter, eu vou lutar para que ele não tenha. E de novo, ele vai falar o seguinte, nessa revista vai estar escrito o seguinte, em nome de um espírito: pobres cegos, que dais livre curso à mais feia das paixões. Credes fazer mal ao próximo quando o golpeais e não notais que ele se volta contra vós. A vingança não é só um crime, mas é uma incompreensão absurda. É como seus irmãos, o rancor, o ódio, o ciúme, filhos do orgulho, o meio de que se servem os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que eles receiam que lhe escapem. Resisti, pois. Então essa é uma comunicação que tem lá. Mas essa comunicação, ela nos traz a um pensamento que está lá, né, na Águia e a Galinha de Boff. Quando Boff escreve sobre a águia e a galinha, ele nos fala que a questão é a consciência para nós sairmos da opressão. E essa consciência se constrói com espiritualidade. Tem coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos, por exemplo, por que a águia, o filhote mais velho da águia, mata os outros. Mas nós entendemos a águia como a transcendência e a galinha como a parte material. E muitos ainda estão vivendo como galinhas sem saberem que são águias, justamente por conta dessa cegueira espiritual. O filósofo espírita Herculano Pires, e eu vou deixar o nome do livro aí na transcrição, agora eu não me lembro, é A Evolução Espiritual do Homem, eu acho que se chama. Ele diz o seguinte: a resistência está na espiritualidade, porque ela nos arrasta de uma infância imatura, de uma estagnação psíquica para uma moralidade, mas não essa moralidade do cidadão do bem que vive dizendo eu sou isso e quando nós vemos temos 19 imóveis, 9 milhões, não esta, mas uma espiritualidade que é uma espiritualidade que vem aberta, porque a deles é uma espiritualidade fechada, ela é dogmática, está junto com uma estrutura social que não tem mobilidade. A questão da mobilidade social é tratada inclusive em pesquisas da psicologia. A dele, a nossa é racional, é aberta, é espiritual. Ela vem com Cristo, com Buda, com Lao Tse, vem com todos esses expoentes, porque ela fala e ela não aceita a discriminação humana. As criaturas nessa humanidade avançam por um delta espiritual, nas corredeiras existenciais, para chegar no verdadeiro mar de serenidade. Esse é o nosso mar. Esse é o mar que nós progressistas estamos construindo aqui. Não num poema lírico, mas trazendo uma face líquida de Jesus de Nazaré, segundo Herculano Pires. E aí eu peguei mais um trecho da Bíblia que fala da injustiça, porque muitas vezes nós vemos essa injustiça, todos os dias nós vemos essa injustiça contra as minorias, contra os pobres, mas nós não sabemos traduzir isso. Mas Amós, capítulo 2, versículo 6, traduziu muito bem isso, está também num livro da série Todos os Jeitos de Crer para as Escolas, que é produzida pela Dora Encontra, que é espírita, e o Alessandro Bigueto, os dois da filosofia. E diz assim: não revogarei minha decisão, porque venderam o justo por dinheiro, o pobre por um par de sandálias, porque são ávidos para ver o pó da terra sobre a cabeça dos indigentes, e desviam os recursos dos humildes por causa das roupas penhoradas que extorquiram perto de cada altar, e o vinho confiscado que bebem na casa de seu Deus. Deus com letra minúscula. E volto na Carolina de Jesus. Ela conta no quarto de despejo que certa feita queria dar um presente para a filha. Então ela passa no lixo e acha uns sapatos. Ela remenda e limpa aquele sapato e entrega. Conta quantas vezes ela revirou os lixos para conseguir pedaços de carne, dizendo que era para o cachorro ou ossos para ferver. Mas não eram para que eles pudessem comer. Mais do que nunca, nas cidades,
nós temos visto pessoas na rua e revirando os lixos. Certa feita eu fui até Nova York num compromisso e pela primeira vez eu vi pessoas revirando lixo. Nesses tempos de tanta aflição, e hoje no Caminhos do Espiritismo, logo a seguir às 7, nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos aflitos com a Ângela, que é professora universitária e cientista, além de mulher, ou seja, está na minoria que está sendo excluída de todo esse governo, do desgoverno. Então, eu queria terminar esse Paz e Bem com um convite de uma prece. E é uma prece que se chama Prece dos Aflitos. E ela diz assim, eu vou ler, então vou desviar mais o olhar. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta da esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade, sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazemos o esquecimento da sombra da dor do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Que nós tenhamos um dia de muita paz e bem, sempre fortes e existentes e esperando a nossa manifestação que é plural, que é de amor, que é de inclusão e que é de transformação. Somos agora todos uma ideia. Um beijo grande, muito obrigada e até a próxima semana. Lembrando agora nesse final de expirar e inspirar, como o Mauro nos ensinou, para que entremos naquele estado em que meditamos sobre esse bem que temos em comum. Muito obrigada, eu sou a Carla Pavão.